pastor abençoado aqui na nossa igreja. Foi um prazer estar recebendo ele. Eu estava orando por essa semana da virada para saber quem seriam as pessoas que a gente iria convidar, que a gente iria trazer para abençoar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. E Deus me direcionou a convidar o pastor Miguel Neto. E graças a Deus ele estava disponível, ele aceitou esse convite. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma chave virando na nossa vida, vai ser uma virada na nossa vida nessa noite. Então prepare o seu coração para receber a palavra do céu que ele vai ministrar nessa noite. Ele é pastor lá da igreja, lá na Paraíba, no Boqueirão, em Campina Grande. Ele é casado com a pastora Priscila, tem 3 filhos abençoados e ele vai ministrar uma palavra nessa noite para a gente. Quero convidar aqui o pastor Miguel Neto. Uma salva de palmas, gente. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, Pai. Pai, continua abençoando a vida dele, continua usando ele, Pai, para a tua missão, para a tua obra. Que mais uma vez nessa noite ele seja a tua boca ministrando no nosso coração. Que o teu Espírito Santo seja derramado na vida dele e através da vida dele para nossas vidas, Pai. E é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, família! Boa noite. Que bom estar com vocês, gente! Muito obrigado por nos receber aqui, a todos nós, a nossa família. Pastor Pedro, obrigado por nos receber. Poxa, que inspiração é esse lugar, que inspiração é essa cidade. Nós estamos felizes demais por poder participar desse tempo. E pode ter certeza, aquilo que o Senhor tem para você hoje, você volta para casa com Ele. Você crê nisso? Amém! Deixa eu apresentar para vocês primeiro a nossa comunidade. Eu sou pastor lá no interior da Paraíba, na cidade chamada Campina Grande e também numa cidade chamada Boqueirão. Na verdade, nós moramos há 35 anos em João Pessoa, quando Deus nos chamou para plantar uma igreja em Boqueirão, uma cidade que fica a 174 quilômetros da capital, a cidade que menos chove na Paraíba, o menor índice pluviométrico de lá, mas Deus que confunde as coisas. Lá tem o segundo maior reservatório de água, abastece 18 cidades e nós estamos num lugar seco, mas muito lindo, conhecido como Cidade das Águas, mas vai ficar conhecido como Cidade das Águas do Espírito Santo. Eu quero apresentar para vocês a nossa igreja. A nossa igreja primeira é a igreja de Boqueirão, essa daí. Ela está há 5 anos, esse tempo da sua existência. É uma igreja já muito emancipada, prédio próprio. Deus fez maravilhas naquele lugar, uma cidade do mesmo tamanho de Pombos, olha que coisa linda. E eu declaro sobre a vida de vocês que possa acontecer um crescimento exponencial como foi conosco lá. Essa igreja é a igreja de Campina Grande, é uma igreja que tem apenas 1 ano de vida. Nós abrimos, confundindo as coisas dos sábios, a cidade maior, que tem quase 500 mil habitantes, foi aberta pela cidade menor. Então, Boqueirão que abriu a igreja de Campina Grande, e hoje essa é a igreja de Campina Grande, tem apenas 1 ano. Nós nos mudamos para Campina para poder cuidar da nossa filhinha mais nova lá. Quero apresentar a vocês também a nossa família pela primeira vez, gente. Eu viajo ministerialmente para pregar com a minha família completa. Eu sou esse lindo aí, careca, tá? Não sei se vocês notaram, mas esse sou eu. A minha esposa Priscila, que também é pastora, está aqui, ó, sentada aqui na frente. Ela que me ajuda lá e ainda por cima manda em mim, ó mesmo. Eu tenho 3 filhos, Pedro de camisa branca, ele tem 17 anos, ele hoje está aqui, mas ele passa o ano em uma escola ministerial chamada IC College, em São José dos Campos. Ele está sendo impulsionado para desenvolver o seu ministério e nós estamos investindo pesado nisso. E o meu filho Daniel, de 15 anos, de camisa preta, empreendedor demais, a cara do pai. Você vai ver com certeza ele andando por aqui, tirando uma foto, conhecendo você. Ele é um empreendedor lá de casa. E a nossa princesinha Esther, que é a dançarina da nossa casa. Não sei se você viu ela dançando aqui, exercendo o seu ministério. Todos aqui estamos para poder
compartilhar algo com você e nós estamos felizes demais. Queridos, é muito bom nós termos tempo como esse. E já que você esse ano teve o privilégio de poder participar da Semana da Virada, saiba que esse é um caminho sem volta. Agora todo ano tem que ter. Todo ano tem que ter a Semana da Virada. Então, momentos como esse dividem as águas da nossa vida, dão uma chaveada na nossa história, de forma que momentos como esse se tornam inesquecíveis, marcam a Igreja de Jesus. Você tem recebido ao longo dessa Semana da Virada chaves, convites, você tem recebido palavras que podem formar o seu caráter cristão, formar a sua espiritualidade. Você tem recebido um convite para virada na sua história. E hoje nós vamos ministrar em mais uma área da sua vida. Você vai receber um estímulo do céu para uma virada na sua identidade. Sim, uma virada na sua identidade. Talvez você saiba o seu nome, o número do seu CPF. Talvez você saiba muita coisa acerca de você mesmo. Talvez você conheça a sua árvore genealógica por completo. Mas talvez você conheça pouco acerca da identidade celestial que você tem. A base da identidade celestial está em uma coisa só. A base de você perceber a sua identidade que foi criada por Deus está no cumprimento do seu propósito. Você só vai conhecer de fato quem você é se você colocar um pé no propósito que Deus te criou. Porque eu não sei se você sabe, mas você foi criado para um propósito. Amém. Você não foi criado para nada. Você já parou para perceber? Você já andou por aí em algum lugar e encontrou uma pessoa igual a você? Alguém já passou por isso? Tipo assim, estou andando. Você pode viajar. Recentemente eu tive o privilégio de viajar para Israel. Eu fui em Dubai, capa besta. Fui em Dubai. Rapaz, eu ficava olhando lá, disseram que eu pareço com muçulmano. Eu fiquei olhando para ver se tem alguém parecido comigo. Eu não consegui encontrar ninguém tão bonito quanto eu. Gente, eu não consegui encontrar. Alguém aqui já conseguiu encontrar alguém igual a você? Alguém? Você sabe que a sua digital é única. Ninguém tem a digital. Então, desculpa. Mas se eu não tenho ninguém igual a mim, significa dizer que eu fui feito de uma forma específica. Você sabe que uma coisa que ninguém tem mais valor? Um carro, se você tiver um carro que ninguém tem mais valor. Se você tem um instrumento musical que ninguém mais tem, esse instrumento tem muito valor. Então, para e pensa comigo. Se você é único e não tem ninguém igual a você, você tem um valor que é gigantesco. Agora, o valor do instrumento ele só existe quando ele é tocado. O valor de um carro só existe se ele cumprir o seu propósito de funcionar, de andar, de locomover pessoas. Não existe valor na identidade de ninguém se não estiver agregado ao cumprimento da sua existência. Você já olhou para a cara da sua cadeira hoje? Na cadeira que você está sentado. Você já olhou para a cara da sua cadeira? Você já viu como essa cadeira está feliz hoje? Ela está morta de felicidade, alegre, porque você está sentado alegre. Ai, eu estou com essa aqui que vai estar triste. Olha a cara de tristeza dessa. Por quê? Porque não está cumprindo o propósito dela. Ela existe para alguém sentar, mas ela está aqui triste. Todo mundo cumprindo o propósito, sorrindo. As cadeiras estão sorrindo. E essa está aqui triste. Assim é você. Quando você não conhece o seu propósito, quando você não sabe o porquê da sua existência, e vale salientar que todo mundo que caminha com Jesus já se fez essa pergunta: Senhor, qual é o propósito da minha existência? O que o Senhor quer comigo? O Senhor me trouxe aqui para quê? O que o Senhor quer que eu faça? É para eu ser o quê? Pastor? É para ser um cantor? É para estar ali na recepção? Que ministério eu devo seguir? Quem já se perguntou? Quem já se perguntou? Eita, todo mundo se perguntou. A sua identidade está diretamente ligada à sua utilidade. A sua conhecer acerca de você está muito condicionado ao quanto você cumpre
aquilo que Deus te chamou para fazer. O quanto você oferece o que você tem para o cumprimento do seu propósito. Eu quero ler um texto bíblico com você. Está lá em Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 4 ao 10. Se você tiver a Bíblia no seu aplicativo, abre e mantenha ele aberto. Não é para o Instagram não. Você pode até tirar uma fotinha, compartilhar alguma coisa, tal, promover a semana da virada. Você quem não vê, você marca e coloca perder esse besta, foi demais. Entendeu? Mas você fica na Bíblia porque a gente vai refletir nela. Êxodo capítulo 3, versículo 4 ao 10. Se você não trouxe sua Bíblia, você vai conseguir acompanhar aqui pelo telão, certo? Do versículo 4 ao 10. Êxodo capítulo 3, versículo 4 ao 10. Olha o que diz esse texto. Presta atenção comigo, tá? Não se dispersa não. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. Vamos todo mundo dizer? Moisés, Moisés. Mas em vez de Moisés, que tal se você disser seu nome agora? Todo mundo, você vai dizer seu nome. É bom que eu conheço todo mundo, uma vez sim. Tá certo? Vamos lá? Então, Deus o chamou. Muito bem, não entendi que ninguém vai estar lendo. E aí ele respondeu: eis-me aqui. Olha aí, ó, no versículo 4. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus seguidores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Essas são as palavras do Senhor. Nós rendemos graças a Deus. O propósito da sua existência, que vai revelar a sua identidade, está dividido em duas grandes partes. Vamos estabelecer uma organização para você entender como é que funciona a nossa história. A sua identidade será conhecida mediante o cumprimento do seu propósito, que Deus te fez para isso. E esse propósito ele é descoberto em duas grandes áreas da sua vida. A primeira área é o seu chamado. O seu chamado. Lembre-se, o texto diz que Deus chamou Moisés. Disse: Moisés, Moisés. Se você parar para observar na perspectiva bíblica, a Bíblia é um livro de chamados. Você vê do cabo ao rabo, como diz lá no interior, do começo ao fim, você vê Deus chamando pessoas. Deus chama das mais diversas formas. Olha, você vai encontrar Deus chamando pessoas desde o ventre da mãe, como foi João Batista. Olha que forma interessante de Deus chamar alguém. Outra forma inusitada, Deus chamou uma queda do cavalo. Quem é que anda de cavalo aqui? Ninguém anda de cavalo aqui, você não tem interior, não é? Olha, Deus pode te chamar uma caminhada do cavalo. Já aconteceu na Bíblia e pode acontecer com você. Deus chama de forma inusitada, chamando de forma comum, de forma natural, como muitos profetas foram chamados. O chamado de Esther, através de uma oportunidade, abriu um concurso lá para modelo, mulher do rei. Ela foi lá, se inscreveu e o chamado dela se cumpriu através de uma oportunidade. Às vezes uma oportunidade que entra na sua vida, Deus está te conduzindo ao seu chamado. O fato é, Deus te chamou. Eu não sei como, nem vim aqui para te dizer, isso é um problema teu. Se você tiver dúvida, procure seu pastor. Vou pregar na igreja dos outros, que a gente só dá bom e vai ser. Mas o fato é, Deus te chamou. Eu não sei como Ele fez isso ou fará, mas o fato é, Ele te chamou.
Ele te chama para algo com um propósito que Ele já criou para você. E sabe o que é que eu acho interessante? É que diante de tantos chamados que a Bíblia tem, o chamado dos discípulos, solta a rede que eu vou te fazer pescadores de homens. Os discípulos soltaram as redes e foram. Deus sai chamando um monte de gente que também chama você. Isso me leva a crer que você também será chamado, ou já está sendo chamado, ou foi chamado, ou veio aqui para entender que é chamado e sair de uma vida toda perdida. Deus é criativo demais, queridos. Ele chama da forma mais inusitada do mundo. Ele já usou uma jumenta. Uma jumenta para chamar um profeta. Olha como Deus é inusitado. Olha como Ele chama de diversas formas. Hoje uma pessoa atendendo, angustiada, e ela lá chorando do outro lado do telefone, quando eu vim para cá, num processo difícil no casamento, e ela disse: filha, pelo amor de Deus, Deus tem uma aliança com você. Ela na mesma hora mandou uma foto para mim, estava dirigindo e apareceu um arco-íris na frente dela. Ela disse: olha Deus te chamando para uma aliança, olha Deus falando com você. A Bíblia é um livro de chamados. Eu não sei como, eu sei que Ele vai te chamar. Eu sei que Ele já te chamou. Eu sei que Ele está te chamando. A pergunta então não é quando, não é se Ele vai me chamar, é quando Ele me chamou. Quando foi que Ele me chamou? Quando é que esse chamado acontece na sua vida? É sobre isso que eu quero falar com você. Porque não adianta eu falar sobre identidade se você ainda não descobriu o seu propósito. Então eu vou ter que fazer uma gangorra aqui, um paralelo entre o seu propósito e a sua identidade. O seu propósito e a sua identidade, porque só há identidade se houver um propósito. Todo mundo está entendendo? Você está pegando a visão aí? Então segura. Agora vê só, imagina Deus chamando você. Eita, como é teu nome? Suhani. Meu Deus. Um apelidozinho assim. Su. E Deus chega e diz: Su, vem cá. Imagina Deus chegando agora e dizendo: Su, vem. O que você responderia? Eu já sei. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Tá ligado? Chegar aqui, rapaz, Deus chega aqui para você, aí você faz um evento, vem nessa semana da virada, como é seu nome? Rose, irmão, é fácil, glória a Deus. E Deus olha para você e diz: Rose. E você responde: eis-me aqui, eu livre. É assim, gente. É óbvio. Se Deus me chamou, a minha resposta é isso aqui. Deus está me chamando. Não é verdade? Alguém aqui que, se Deus para na sua frente, te chama através de uma palavra, diz o teu nome, alguém aqui que diga: não é comigo não, deve ser contra a Rose. Não, você vai responder: eis-me aqui, Senhor. Foi isso que Moisés fez no texto que nós lemos. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Então no meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Qual foi a resposta dele? Eis-me aqui. Aqui está Moisés sendo chamado e respondendo prontamente. Essa é uma verdade para cada um de nós. Quando nós somos chamados por Deus, nós respondemos prontamente. Mas eu disse que são duas partes que compõem o nosso propósito. Eu disse ou não disse? Eu só contei uma, que é o chamado. E a segunda parte do nosso propósito é o envio. Nós somos prontos a sermos chamados, mas somos tardios em querer ser enviados. E a quem Deus chamou, Deus enviou. Não teve ninguém na Bíblia que Deus chamou e não enviou. Todos aqueles que, se você começa a perceber que foi chamado, escreva que você também está sendo enviado. O problema é que Deus nos chama para nos enviar. A todos que Deus chamou, Deus também enviou. Os grandes homens de Deus não são os que são chamados, mas os que aceitam o seu envio. Ser chamado é fácil. Ser chamado é só dizer: eis-me aqui, eu livre estou. Mas quando é para ser enviado, a resposta é diferente. Nós queremos o privilégio de sermos chamados, mas rejeitamos o desafio de sermos enviados. É assim com qualquer um de nós. Nós aceitamos prontamente que somos chamados por Deus, mas quando o Senhor nos envia,
nós respondemos mal. Nos sentimos privilegiados para dizer: Deus me chamou, eu sou salvo em Cristo Jesus. Mas quando Deus nos envia para salvar o mundo, a gente não responde prontamente quando Ele nos chama. No envio, nós mudamos um pouquinho essa vontade. Eu vou dar a estatística bíblica. Aquelas pessoas que foram chamadas para uma missão com um propósito, responderam com muita resistência ao envio de Deus. Samuel foi chamado para profeta. Quando Ana nasceu, ele disse assim: eu vou levar meu filho, como eu prometi, para a casa de Deus. Ele vai ser um profeta lá. E assim foi. Do jeito que ela foi chamada, ele ofereceu Samuel. Quando Deus chamou Samuel respondeu o quê? Aderia. Eis-me aqui, eu livre. Chegou para perto de Deus. Deus disse: vai lá na casa de Jessé e unge um dos seus filhos. Sabe qual foi a resposta de Samuel? Senhor, não mande eu não. Vai que Saul agora queira me pegar. Saul vai me perseguir. Eu vou fugir o rei. Já tem um rei. Esse rei vai mandar me matar. Não mande eu não. Na hora do chamado, eles me aqui. Na hora do envio, faça isso não. Quero não. Quando Moisés é chamado, ele diz: eis-me aqui. Mas quando ele é enviado, olha o que é que Moisés faz. Êxodo capítulo 3, versículo 10 e 11. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus. Não é bem uma resposta, Moisés. Você acha que a resposta dele foi: esse aqui? Foi não. A resposta dele foi: quem sou eu? Quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e tirar o povo do Egito? É muito comum homens chamados para serem enviados terem resistência. A sua identidade está condicionada ao propósito de um chamado e de um envio. E você responde positivamente ao chamado, mas responde com resistência ao envio de Deus. O envio para quando você sair daqui, você revelar a sua identidade em Cristo Jesus, porque aqui é fácil demais. Aqui é só dizer: eis-me aqui, eu fui chamado. Mas quando você é enviado para esse mundo, aí é onde o fogo seca. Aí é onde o negócio pega. Rapaz, olha Moisés. Está dizendo aqui: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? E está pensando que foi só uma vez, foi? Deus olhou e disse: meu filho, eu sei da sua identidade, porque fui eu que fiz. Eu lhe chamei pelo nome, eu disse: Moisés, Moisés. Eu disse: Moisés, Moisés, eu lhe conheço. Eu sei quem você é. Vá lá. Olha o que diz no versículo 13 do capítulo 4 de Êxodo. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, manda outra pessoa. Aí, versículo 13. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço que envie outra pessoa. Meu amigo, uma sarça ardente. Olha, imagina você vendo isso. Eu não vou pegar sarça não, vou pegar algo aqui. Um pé de abacaxi pegando fogo. Só que o pé de abacaxi não está queimando. Pega fogo, mas não pega fogo. E aquele pé de abacaxi está queimando. E Deus diz, ei, Rose, ei, fulano, sul, ciclano. Aí você responde: eis-me aqui. Você já viu um pé de abacaxi que pega fogo, mas não pega fogo? Meu amigo, isso já é uma experiência maravilhosa. E aí Deus diz: agora eu estou te enviando para que todos conheçam o meu amor, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas saiam do Egito, para que pessoas sejam curadas. E o que você responde? Muitas vezes é: mande outro. Quero não, mande outro. Quem sou eu? Foi isso que eu vim dizer para você. Diante do cumprimento do propósito que Deus te fez para existir, a sua identidade será conhecida, em primeiro lugar, se você entender que você é uma resposta de Deus para esse mundo. O que vai mudar a sua perspectiva do cumprimento do propósito é você, em primeiro lugar, entender: você é a resposta de Deus para esse mundo. Olha, preste atenção em mim.
Quando nós olhamos para o chamado de Deus, Deus nos chamou, a gente respondeu o quê? Ele é aqui. Deus nos chamou. Mas quando a gente cruza esse chamado com quem nós somos, a resposta vai dar resistência mesmo. É claro que a resposta vai dar resistência. Eu estou olhando Deus me chamando, mas eu estou olhando quem eu sou também. E quando eu vejo quem eu sou, a resposta que eu vou dar a isso é resistir. Porque Ele sempre vai estar me chamando para uma coisa muito maior do que eu sou. Você compreende? Então, naturalmente, você vai resistir. A resposta vai ser de resistência mesmo. A resposta vai ser: quem sou eu para pregar na frente dessa igreja? Quem sou eu para sair de muqueirão para pregar em pombos? Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para cantar aqui na frente? Quem sou eu para começar um seminário? Você sempre vai cruzar assim, quando Deus te chama e quando você olha para dentro de você. Quando Deus te envia para fazer algo novo, naturalmente você vai responder com resistência, porque você se conhece um pouco. Você vai se achar indigno. Quem já se achou indigno de fazer algo para o Senhor? É muito natural, você vai ter essa resistência. Você vai se achar incapaz. Você vai se achar limitado. Você vai se achar cheio de responsabilidades, cheio de coisas. Mas quando eu entendo que eu estou sendo chamado por Deus para o envio de uma resposta, a perspectiva muda na minha vida. Deus chamou você para dar resposta à oração de alguém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe alguém agora orando por uma causa, que a resposta da oração dela é você. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Alguém que já viveu uma experiência e você está precisando de uma ajuda do céu? Você está orando por um emprego. Ai meu Deus, Senhor, me ajuda com o emprego. E chega uma pessoa e traz um emprego, uma proposta de emprego para você. Você estava orando por algo e veio uma pessoa e te abençoou com aquilo que você estava. Que já aconteceu com alguém, com muita gente. Alguma vez já aconteceu dessa mesma coisa ser um anjo trazendo para você? Alguém aqui já tipo assim, eu estou orando por emprego, aí um anjo desceu para você e disse assim, um currículo para você. Alguém aqui já teve isso aqui? Já teve alguém? Geralmente Deus agiu na sua vida através de uma pessoa. Não é assim ou não? Significa dizer que Deus usou uma pessoa como resposta da sua oração. Deus ele poderia responder como quisesse, com um anjo, com o jeito que quisesse, com o fogo do céu, do jeito que quisesse, mas ele escolheu dar as suas respostas ao mundo através de pessoas. E eu preciso dizer para você que você é a resposta da oração de alguém que está fazendo hoje. E esse é o envio de Deus para você, que vai revelar a você a sua identidade. A identidade de responder. Alguém está orando agora e você é a resposta de Deus. Quando eu entendo que eu estou sendo chamado como a resposta de Deus ao mundo, a resposta da oração de alguém, a percepção desse chamado muda. Vamos para o texto que eu preciso passar aí com isso biblicamente. Êxodo capítulo 3, versículo 7. O texto diz assim: disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Olha o que é que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, eu estou vendo o sofrimento do pessoal do Egito. Eu estou escutando a oração do povo lá do Egito. E eu preciso responder a oração desse povo. Por isso que eu estou te enviando. O povo está sofrendo lá. O povo está orando. O povo está clamando. E eu preciso dar uma resposta de orar. Eu preciso dar uma resposta a essas orações. E a minha resposta é você. Ei, Su, Rose e muitos outros. Agora mesmo existem pessoas que estão orando por algo que você é a resposta. Que você é que pode resolver. Deus está olhando lá de cima agora e diz: ai meu Deus, ele está dizendo: ai eu mesmo, ai eu tenho essa demanda para resolver aqui. Esse casamento está destruído, essa mulher está orando. Essa mulher que está orando para que o marido deixe seu cavalo batizar. E você é a resposta.
a oração dessa mulher. E Deus está te chamando. Quer ver uma coisa, queridos? Presta atenção nisso que eu vou dizer. Se você estiver na escola e você elogiar a aula do professor, muitas pessoas da turma vão dizer assim: está querendo nota aí? É assim ou não? Eu treino jiu-jitsu. Treinei hoje mesmo, eu treinei, estou com a venda toda pelada aqui. Também uma venda desse tamanho, tem que pelar ela mesmo. Aí, vou lá, estou lá, quando eu termino o treino, se eu terminar o treino e disser, professor, que treino massa. Sabe o que é que meu companheiro vai dizer? Está pedindo grau na faixa? Quer ser graduado rápido, né? Se eu pegar e chegar aqui e dizer, meu amigo, que bicho lindo, olha a barba dele, que gato. O que é que algumas pessoas vão dizer de mim? E tu é boiola? E tu é gay? Ele está elogiando a beleza do homem? Essa é a cultura, queridos, que nós aprendemos, por exemplo, a dizer: em briga de marido e mulher, isso é uma mentira do diabo para ferir o nosso propósito de existência e a nossa identidade. Obrigado, filho. Essa é a mentira do diabo para nós ficarmos no nosso lugar e não irmos sarar as feridas de uma sociedade falida e enviados por Deus para curar alguém. Deus está te enviando para dar uma palavra para alguém. Você está dizendo: não, não é briga de marido e mulher, ninguém vai dar mulher. Ferindo a sua identidade em Cristo Jesus de curar o povo. Por isso que a identidade está diretamente relacionada ao cumprimento do propósito. Consegue compreender isso? Faz sentido isso para você? Que bom. Lá estava Deus escutando a oração do povo do Egito e dizendo: Moisés, eu vou usar você. Eu vou usar você para responder isso. Por isso, querido, que o dízimo é algo lindo na igreja. Porque o dízimo é um envio de Deus para fortalecer aquilo que é dele. Quando Deus te envia para dizer assim: eu te envio para você sustentar a expansão do meu reino, a pergunta é se você aceita esse envio, se você consegue colaborar, se você é um fiel dizimista na casa do Senhor. A forma que Deus escolheu para agir no mundo foi você. Ele te chama e te envia. Posso dizer algo forte para você agora? Se você não é parte da solução, você é parte do problema. Se você não é parte da solução para esse mundo, significa dizer que Deus está levantando ou precisa levantar alguém para tratar você. Olha que coisa interessante. Se você não está sendo a resposta da oração de alguém nesse mundo, Deus precisa levantar alguém para ser a resposta da sua, porque você é parte do problema. Então, em primeiro lugar, compreenda que a descoberta da sua identidade, o cumprimento da sua identidade, está no simples fato de que você é a resposta de Deus para esse mundo. Quando eu descobri que eu sou a resposta de Deus para esse mundo, pastor Pedro, isso mudou na minha vida. Nada mais me interessa se não ser a resposta de Deus na vida de alguém. Eu já acordo perguntando: Espírito Santo, é para onde hoje? É para onde hoje? Dá a direção, me conecta, diz, porque eu vou, eu quero ser a sua solução para esse mundo. Eu quero ser a tua solução para esse mundo. Hoje Ele me chama para você descobrir o propósito da sua existência através do chamado e do envio. Em segundo lugar, quando Deus te chama, quando Deus te envia para você descobrir sua identidade e cumprir o seu propósito, Ele vai com você. Amém? Esse é um grande problema para muitas pessoas, é achar que anda sozinho. O privilégio de ser chamado encontra no seu sim a beleza de caminhar com Deus. Ele te chama para promover a libertação de um povo, e de quebra te promove a intimidade com Ele. E é aqui onde sua identidade começa a aflorar. Posso confessar uma coisa para vocês? Durante muito tempo eu fiquei cismado com a história bíblica. Eu disse: Deus, Moisés passou 40 anos no deserto carregando um povo chato. Gente,
40 anos, não é 40 dias não, gente. 40 anos no deserto. Você não aguenta sua sogra no final de semana na sua casa com TV, ar-condicionado e tudo. Agora imagine 40 anos no deserto. Moisés aguentou um povo 40 anos no deserto. Quando chega na porta da terra prometida, Deus diz: vai não, vai entrar não. Rapaz, quando eu vi isso, eu disse: sacanagem, Deus. Como é que a pessoa passa 40 anos no deserto e quando chega na porta da terra prometida não entra? Sabe o que Deus diz a mim? Você não precisava entrar não, né? Ele não precisava entrar não. Porque o que ele passou comigo, as experiências que ele viveu comigo, durante os 40 anos que ele estava no deserto, subindo no monte para encontrar comigo, recebendo as leis, recebendo, vendo eu mandar uma nuvem para cobrir o povo, vendo que as roupas não se desgastavam, eu falando com ele pessoalmente, as experiências que ele passou comigo no deserto. Não tem uva grande, não tem terra que manda leite e mel que seja melhor do que as experiências que ele passou comigo. Ele não precisava entrar na terra comigo. O que eu quero dizer para você é que quando o Senhor te envia, Ele está chamando você para libertar o povo, responder a oração de alguém. Mas nesse processo você vai ter as suas melhores experiências de vida. Se você está, vou pegar forte agora, tá? Perdão por isso. Perdão por isso, mas vou pegar forte agora. Se você está carente de ter vivido uma experiência com Deus de forma recente, significa dizer que você está distante do propósito de Deus para você. Se você olha para você hoje e diz: caramba, eu queria tanto ter uma experiência com Deus, a melhor maneira de você ter uma experiência com Deus é colocar o pé no propósito que Ele tem para você. Porque quando Ele te disser: você vai liberar o povo do Egito, você vai passar 40 anos no deserto até chegar no terra prometida, Ele também está dizendo: mas eu vou estar com você, me relacionando com você diariamente. As minhas maiores experiências com Deus, queridos, eu vivi enquanto desempenhava o propósito da minha existência. Posso contar uma? Sim ou não? Posso? Deixa eu contar uma para você. A gente tem uma campanha lá de Quaresma na nossa igreja. São 40 dias antes da Páscoa. E a gente faz uma campanha de jejum. A gente faz uma campanha de jejum. E eu estava me convertendo de verdade há alguns anos atrás. E eu disse: Deus, eu vou fazer dobrado feito tapioca. Eu não vou fazer 40 dias, não, vou fazer 80. E eu não vou comer carne nenhuma. E eu gosto de carne, gente. A carninhazinha de capoeira. A carninha, um coiquinho. Igual, embarcadazinha, quanto. Só vou fazer 80 dias, eu só te peço uma coisa: me deixe viver as maiores experiências. Na verdade, o que eu disse para Deus foi: Senhor, eu não quero nunca mais ter dúvida da tua existência. Porque eu sei que você é crente, mas não era muito não. E eu duvidava da existência de Deus. Não sei se você já duvidou. Eu já, confesso. Será que Deus existe mesmo? Eu ficava pensando assim. E eu disse: Deus, eu não quero nunca mais duvidar da tua existência. E eu vou fazer 80 dias de jejum somente para viver a experiência contigo. Passei 80 dias só comendo ovo. Eu já estava com tejo. Para mim era ovo direto. O bichinho sofreu. Ao final dos 80 dias, culto de Páscoa. Aquele culto maravilhoso, sabe, pastor? Maravilhoso, sério. E o povo disse: aleluia. Ao longo desses 80 dias, sabe o que aconteceu? Nada. Eu cheguei em casa e disse: meu Deus, 80 dias comendo ovo, mas nada. Eita, caba besta, Senhor. Perdi 80 dias da minha vida sem comer carne. Pelo menos eu como isso aí. Queridos, eu fui dormir. É difícil, rapaz, eu acordar de madrugada. Mas eu acordei nesse dia.
Quando eu olhei para o relógio, 3 horas da manhã em ponto. 3 horas e 0 minutos e 0 minutos. Eu disse, caramba, já é algo difícil. Acordei com um texto na cabeça, bíblico. Quer dizer, eu já não acordo. Acordar com o texto bíblico, eu disse, estou ficando crente. E o texto era no livro de Abacuque. Tu nem sabia o que é esse livro? No texto de Abacuque, eu escutei uma voz dizendo assim, leia Abacuque 1:3 e Abacuque 3:1. Abacuque 1:3, tem como colocar aí, você colocar? Não sei se consegue. Abacuque 1:3. Diz assim o texto: por que me fazes contemplar a injustiça e ver tanta maldade? A destruição e morte por todo lado. Se for complicado, relaxa. 1:3, capítulo 1, versículo 3. Abacuque, capítulo 1, versículo 3. Isso. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Agora coloca Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Foi o outro texto que eu acordei com isso. Aí, Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Só inverter, capítulo pronto. A oração do profeta Abacuque é uma confissão. Eu li esses 2 trechos 3 horas da manhã. Quando eu li isso, eu disse, que é isso? Eu estou em pecado aí. Que destruição é essa que está diante de mim? Que morte é essa que está diante de mim? A oração do profeta é uma confissão. Eu vim confessar. Senhor, me perdoa pelo pecado que eu vi, eu não vi. No outro dia de manhã, chega uma pessoa na nossa casa. Lembre-se do primeiro ponto. Você é a resposta da oração de alguém. Essa mulher chega na cozinha da minha casa, 11 horas da manhã, e começa a olhar do nada, e começa a dizer assim, ó, tem aqui, ó, sai daqui, ó. Eu olhei, Priscila me chamou, disse, amor, vem cá. A mulher estava descabelada, eu olhei, isso aqui. Quando eu olhei, eu disse, meu Deus, vou orar por essa mulher. Querido, eu voltei para a sala, fiz uma oração de confissão. Acho que eu vi em algum lugar na igreja que quando você vai orar por alguém, você se confessa primeiro, porque se tiver algum capeta lá, você não vai entender. Eu voltei para a cozinha da minha sala, na cozinha da minha casa. Quando eu cheguei lá, eu disse, deixa eu orar pela senhora. Eu coloquei a mão no ombro dela. Ela ficou endemoniada lá dentro de casa. Eu disse, meu Deus do céu, a única coisa que eu tinha visto tinha sido na Universal de madrugada. No canal da Universal. Deixa eu pegar como é que o mundo faz. Queridos, eu comecei a dizer, saia agora em nome de Jesus. E o demônio que estava lá na mulher falava comigo e dizia, eu quero matar ela. E depois que você entrou na vida dela, eu não consigo mais matar ela. Me deixa aqui. E eu dizia, sai agora na autoridade do nome de Jesus. E o demônio queria matar, queria apertar ela, e ela foi liberta para a glória de Deus. Sabe o que foi que eu vi? Depois que aquele demônio falou lá, e o demônio dizia assim, tem um anjo atrás de você. O demônio olhava e dizia assim, deixa eu dizer um negócio a tu. Eu escutava uma coisa assim, não deixe não, porque ele está querendo trazer alguma coisa do seu passado para você ter credibilidade. Eu dizia, não, nem olhe para mim. Vai embora agora na nome de Jesus. E a partir daquele dia, eu nunca mais tive dúvidas da existência dele. Eu vivi essa experiência na minha vida, Deus. E diante dele, depois da experiência, eu vivi algumas outras. E sabe por quê? Porque quando o Senhor nos chama para uma missão, Ele quer dar uma resposta para libertar alguém, quer usar você como resposta. E nesse processo que você se despreende a ser enviado, você vai viver as melhores experiências com Deus que você já pode viver. E se você está hoje sem ter história para contar acerca de uma experiência com Deus, significa dizer que você está distante do seu propósito. Volte hoje mesmo. Aceite o chamado de Deus e se conserte acerca do envio, porque você é a resposta para esse mundo. Olha o que o texto de capítulo 3, versículo 12 de Êxodo diz. Deus afirmou o quê?
Está aqui, ó. Eu estarei com você. Ele está dizendo, eu estarei com você. E a prova de que eu sou e que envia você, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus. Ele disse, Moisés, o que você tem nas mãos? Ele disse, uma vara. Pega dessa vara, a vara se transformou numa serpente. Lá estava Moisés, vivendo experiências maravilhosas com Deus. Mas por quê? Porque aceitou ser enviado. Se Moisés tivesse ficado no seu lugar e tivesse dito, não vou. Se Moisés tivesse dito, deixa eu aqui, sabe o que teria acontecido? A vara nunca seria uma serpente. Ele não teria essa experiência. Porque as experiências que você vive com Deus, você não vai viver experiências por viver, querido. Você vai viver experiências de Deus em cima de um propósito de Deus. Deus ele não vai ficar trazendo experiência para você, somente para você dizer, eu tenho uma experiência. Eu tenho experiência. Não, ele traz experiência para você cumprir o propósito. Um chamado e o envio dele. Deus é produtivo. Deus chama Moisés para o desafio da libertação de um povo e promove experiências mais íntimas com ele que ele poderia ter. Se está faltando na sua vida marcas e experiências, é porque está faltando posicionamento diante de Deus. As maiores experiências que eu tive foi enquanto eu caminhava com o Pai. Está aí o texto de Êxodo, capítulo 4, versículo 2 ao 5, quando ele diz, Moisés, joga essa vara no chão, e a vara serpente, pega pela cauda. Ele pega pela cauda e se torna de volta a ser uma vara. Quando Deus me chama, você tem a oportunidade de marcar o reino de Deus e ser marcado por Ele. Queridos, eu quero profetizar sobre essa igreja. E se você for uma pessoa que aceita o envio de Deus, o ano que vem, essa igreja não caberá nesse lugar. Se você for a resposta para essa cidade, da parte de Deus não caberá. Pode procurar lugar. Pode procurar lugar. Porque você vai ter descoberto a sua identidade. Você está caminhando para o envio que Deus te trouxe. Você estará empoderado e cheio de experiências de Deus para contar. Você vai estar contando experiências. Você vai querer chamar as pessoas. Deixa eu te contar uma coisa. Rapaz, eu preciso te contar um negócio. Tu não sabe quando Deus fez na minha vida. Sério mesmo, você vai passar a sua vida inteira escutando as experiências dos outros. Era isso que eu dizia a Deus, Deus, eu não quero mais ficar somente escutando a experiência dos outros. Eu quero as minhas experiências. Eu não quero mais ficar só escutando o que os outros, porque os outros viveram isso, porque os outros não sabem demônio, porque os outros viram não sei o quê, tiveram uma visão, tiveram palavra. Não sei se eu conto mais um, conto não. Vou contar só de raiva. Uma vez eu estava no culto de quarta-feira. Eu olhei assim na igreja, tinha umas 50 pessoas, e eu conhecia todo mundo. Deus falou no meu coração assim, só, tem 3 mulheres que estão com enxaqueca e eu vou curar as 3 hoje. Aí eu disse, isso é coisa da minha cabeça. Aí eu disse, eu vou dizer aqui, mas não vou dizer que são 3, porque vai que seja coisa da minha cabeça. Eu disse, gente, tem alguém aqui que está com enxaqueca hoje? Eu queria orar por você. Eu também disse que Deus ia curar. Estava meio desconfiado. Eu disse, tem alguém que está com enxaqueca hoje? Se você estiver com enxaqueca, venha para cá, porque eu quero orar por você. Adivinha quantas pessoas vieram? Vocês estavam lá no culto, né? Vieram 3 pessoas. Eu olhei, inclusive uma delas disse que nunca mais teve enxaqueca na vida. Aí eu disse, na hora que eu terminei de fazer isso, Deus disse aqui no meu ouvido. Deus disse assim, tem uma pessoa que está pensando em cometer suicídio. Chame ela, ore e diga a ela que ela não teve culpa. Eu disse, pronto, agora eu ganhei. Eu olhei para todo mundo assim e disse, Deus, desculpa, mas eu conheço todo mundo aqui. Aí Deus disse, mais que eu. Fui eu que fiz esse ponto. Gente, como eu tinha acabado de viver uma experiência poderosa, eu tive a coragem de dizer a outra. E Deus sabia tanto que eu não ia ter coragem de dizer a segunda, que me deu a primeira para poder dizer a segunda. Consegue compreender? Ele disse assim, eu vou te dar essa experiência aqui para tu ter coragem de dizer a outra. Porque se eu te disser o que eu quero de verdade fazer hoje, tu não vai ter coragem de dizer não. Aí eu disse na lata, eu disse, ei, quem foi que pensou em suicídio aqui hoje? Disse, pode assim, fui louca roxa. Eu disse, vem para cá que eu quero orar com você. Rapaz, um menino assim, ó, que eu conhecia,
Conheço. Ele saltou da cadeira. E pulou assim. Quase que eu dizer, tu bicho. Vem para cá do canal, orei por ele. Se você não teve culpa. Você não teve culpa. Depois eu pergunto assim, o que é essa tal culpa? Ele disse, minha mãe perdeu um filho. Perdeu um filho por causa de um susto que eu dei. E eu me senti ocupado por isso. E Deus está dizendo que hoje você não tem culpa. Gente, você tem noção que é você viver uma experiência como essa? Você acha bem que eu preciso de uma terra prometida? Eu preciso entrar para pegar uma uva bem grande e dizer, ó, tamanho da uva, eu não preciso. Eu só preciso estar no caminho cumprindo o meu propósito. Para viver as experiências que Deus tem para mim. Então você marca o reino. Porque está aí uma mulher liberta através dessa experiência. Está uma pessoa que diz que nunca mais teve enxaqueca. O reino está marcado. E eu estou marcado. Eu estou marcado com essa experiência com Deus. É isso que está preparado para você. Você crê nisso? 2023 vem aí para vocês colecionar experiências com Deus. Em terceiro e último lugar, Ele te capacita. Olha, depois do privilégio de ser chamado e vencida a resistência de ser enviado, qual é a primeira preocupação de Moisés? Vamos entender aqui isso aqui. Estou fechando. Moisés foi chamado, não foi? Como foi que ele respondeu? Eis-me aqui. Moisés foi enviado. Aí ele já não respondeu também. Mande outros. Foi? Como nós. Mas ele foi. Quando ele foi, viveu experiências maravilhosas com Deus, sim ou não? Sim. Mas sabe o que é interessante? É que a primeira preocupação de Moisés, quando Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito, não foi Faraó. A primeira preocupação de Moisés, quando Deus disse, eu vou te enviar para Faraó, para libertar o povo, a primeira preocupação de Moisés não foi com Faraó, não foi com os exércitos de Faraó, não foi com os opositores, não foi com os inimigos. A maior preocupação de Moisés está no versículo 13 de Êxodo 3. No versículo 13 diz assim: Moisés perguntou, isso, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual o nome dele, o que eu lhe direi? A preocupação de Moisés inicial não era com seus inimigos. A preocupação de Moisés, depois de ser enviado, não era com o Faraó. A preocupação de Moisés foi com o seu próprio povo. Queridos, eu vim para cá hoje, tão quanto Moisés foi para Israel. Eu vim para cá ser uma boca de Deus na sua vida. A minha pergunta é o quanto você crê nisso. Moisés estava dizendo, o que é que eu devo fazer para convencer o meu próprio povo? E eu venho para cá hoje perguntar a você, o que é que você precisa mais para ser convencido dos propósitos da sua existência? As experiências que você já viveu, os livramentos que você já passou, os investimentos que fizeram em você, um monte de cursilho que você já foi, um monte de visita pastoral que você já recebeu, um monte de coisa que você já passou, que Deus te livrou, e as coisas que você não sabe. O que é que você precisa mais para começar a atender o propósito de Deus na sua vida? Eu vim para cá exatamente como Moisés chegou ao seu povo, para convencê-los. Olha que coisa interessante. Moisés prosseguiu, e no versículo 8 do capítulo 4 ele diz assim: prosseguiu o Senhor dizendo a Moisés: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Se você não acredita nesse primeiro sinal miraculoso que Deus está falando com você hoje, Deus não vai desistir de você, porque nenhum dos propósitos de Deus se frustrará na sua vida.
Deus ele trará outro aqui, talvez seja amanhã. Talvez eu seja o segundo milagre para você hoje. Talvez Deus tenha já te chamado ontem. Talvez Deus te chamou segunda. E eu sou o terceiro milagre que vem falar para o seu coração, dizendo: está na hora de virar a chave da sua existência. Amém, Senhor. Está na hora de você catracar. Está na hora de você ter a coragem. Atenção, homens. Agora escute da parte de Deus. Está na hora de você ter coragem de romper. Romper com seus grupinhos depravados. Está na hora de você se posicionar, dizendo: sabe uma coisa, agora eu vou ser crente mesmo. E quando as pessoas perguntarem se você é crente ou não, você não ficar tutubiando, envergonhado de dizer que é. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você dizer: rapaz, eu estou saindo desse grupo, porque esse grupo não me cabe mais não. Esse grupo aqui, ele não me ajuda. Está na hora de você deixar as coisas e cumprir o propósito de Deus para você. Porque as experiências que você tanto espera, eu duvido que você tenha em qualquer outro lugar, senão em Deus. Os sinais de milagre de Deus ao longo das Escrituras, os sinais de milagre de Deus que já foram lançados sobre você, não são suficientes para te convencer que você tem um chamado. Eu vim falar para um povo que acredita no chamado e se dispõe para o envio, para marcar espiritualmente a cidade de Pontos. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Não sei se você consegue perceber aqui nesse texto, mas ele diz: você tem um envio para chegar em Samaria, para chegar em Jerusalém, para chegar em todos os lugares, mas eu capacito você, porque está sobre você o Espírito Santo de Deus. Amém. Recebereis poder, e vocês testemunharão acerca de mim no meu envio. Eu estou capacitando você com o meu Espírito. Há um chamado que você precisa acreditar, um envio que você precisa obedecer e um poder que você precisa conhecer. Está em você esse poder. O Espírito Santo habita dentro de você. Tudo que você precisa para ir, querido, você já tem. Posso dar mais uma cacetada aqui, pastor? Só mais uma? Só mais uma. Eu prometo que é só mais uma. Não fica com raiva de mim, não. Só vou dar só mais uma cacetada. Tudo que você precisa para ir, Deus já me deu na sua identidade. Deus lhe deu duas coisas. Deus lhe deu os dons espirituais. São as habilidades. Eu tenho uma oficina mecânica. Eu sou mecânico. E toda vez que eu vou contratar um mecânico, eu pergunto: tu sabe fazer cabeçote? Tu sabe fazer motor? Tu sabe fazer suspensão? Tu sabe fazer freio? Aí o cara responde: sei. Eu digo: vai trabalhar. Toda vez que eu vou contratar, eu prezo pelas habilidades do cara. Mas toda vez que eu vou demitir, é porque o estado ético e emocional do cara não atende. Eu não demito porque o cara é um mecânico. Eu demito porque o cara é desonesto. Eu demito porque o cara é preguiçoso. Eu demito porque o cara é mentiroso. Eu demito porque o cara toda segunda-feira falta porque pôr no domingo. Eu demito por causa do comportamento. Isso é, ele tem as habilidades de fazer, mas ele não tem o comportamento para fazer. E Deus te dá as duas coisas. Deus te dá os dons, que é a habilidade de fazer. O dom de dançar, o dom de pregar, o dom de tocar, o dom de receber, o dom de cuidar, o dom de transmitir. Diversos dons ele dá. O dom de profecia, dom de qualquer coisa. São as habilidades para o reino estar forte. E ele te dá o fruto. E esse fruto é a capacidade de você se comportar. E o fruto do Espírito é o amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não tem. Tudo que você precisa para cumprir o seu propósito, você já tem. Pare de dizer que você não tem ainda. Pare de dizer que eu sou muito novo na igreja. Você já tem. Frutos e dons. Deus já te deu. Você precisa de muito mais energia para encontrar um argumento de não ir
do que simplesmente ir. Você precisa inventar uma história tão muito para dizer, vou não. Não é porque meus meninos são muito novos. Não é porque eu preciso me formar. Não é porque eu já estou muito velho. Não é porque eu moro longe. Não é porque você tem que inventar um movimento muito maior. Porque você já sabe que tem o que precisa. Porque o próprio Deus já te deu isso na sua identidade. O que falta hoje é você saber de fato que Ele já te deu. Faz sentido isso para você? Amém. Pois bem, hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te envia. Enquanto jantávamos, aliás, que escondidinho numa caixeira maravilhosa. Amanhã eu estou aqui de novo. Enquanto jantávamos, eu perguntei: vocês vão expandir para onde? Porque esse é o natural de uma igreja com pessoas que descobrem o seu propósito. Se espalhar com poder. Não é quando o fogo chega aqui, querido, que o avivamento acontece. É quando o fogo se espalha. Se você quer ser assim como Moisés e muitos outros grandes homens de Deus, que quando Deus chama, responde ele aqui. Como Ele está chamando você agora? Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Deus está te chamando e você responde: eis-me aqui. Mas Ele não só te chama, Ele te envia. E para aqueles que entendem que tem um chamado para o envio, para serem fortalecidos em fé, veja, não venha para cá para fazer volume, não. Não venha para cá por impulso emocional, não. Esse é um convite que eu estou fazendo para você sério. Esse é um convite que eu fiz nos 80 dias lá que eu passei comendo ovo. Esse é um convite de pessoas que querem de fato viver essa experiência com Deus. Eu queria convidar que você viesse até aqui à frente, aqueles que querem aceitar o envio do Senhor. Venha para cá, cabe todo mundo, ele se espalhar direito, cabe o ministério, pode me ajudar aqui.